para a gente aprender como é que nós formamos pessoas, um time, em uma família e os tornamos vencedores. Mateus capítulo 26, versículo 36 diz assim: Então chegou Jesus com eles, os discípulos, a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro, e também Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se o seu rosto e orando, dizendo: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, a segunda vez orou, dizendo: Meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas Iscariotes, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. Logo, aproximando-se Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, respondeu, dizendo: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Quem um técnico escolhe para jogar, o representa em campo. As pessoas vão julgar um técnico por quem ele escolheu para jogar. Você, nos seus relacionamentos, será moldado e influenciado pelas pessoas que você convoca para estar no seu círculo de amizade. Não apenas isso, mas quem está de fora, olhando para você, olhando para a sua vida, olhando para as suas atitudes, vai julgar você baseado não apenas no seu caráter, mas no desempenho e no caráter das pessoas que você escolheu estar do seu lado. É por isso que eu citei aqui a Copa, como um técnico mudou a mentalidade, o ambiente, os relacionamentos, às vezes das mesmas pessoas. Mesmo o time sendo convocado, perdeu. Mudou o técnico, mudou a maneira de se relacionar, a maneira de pensar, e tornou este time em uma família, em um povo vencedor. Porque não existe relacionamento neutro. Quem te rodeia, te influencia. Quem te rodeia, vai te empurrar ou vai te segurar. Quem te rodeia, vai te frear ou vai te acelerar. Então você tem que entender que existem pessoas na sua vida que são enviadas de Deus, mas existem pessoas na sua vida que são enviadas do capeta. Portanto, na hora de você escolher pessoas para estar do seu lado, não julgue essas pessoas apenas por quem elas são, mas julgue pensando: quem foi que enviou elas para a minha vida? Porque às vezes tem muita gente que é gente boa, externamente aparenta ser uma pessoa com conteúdo, uma pessoa amigável, mas a minha pergunta é: estude as pessoas que você convida para fazer parte das suas amizades e da sua intimidade, porque não basta apenas ela ser uma boa pessoa, porque às vezes até Satanás coloca uma boa pessoa na sua vida. Quando uma pessoa é enviada de Deus, você vai ser abençoado. Quando você recebe uma pessoa enviada de Satanás, ela vai te distrair, e te distraindo, ela vai te destruir. Cuidado com as distrações. E às vezes, na verdade, não às vezes, muitas vezes, na Bíblia isso é muito claro, a maior distração que grandes homens de Deus tiveram foram pessoas. Como é que Deus derruba Sansão?
Com pessoas. Como é que Deus derruba Davi? Com pessoas. Como é que Deus derruba muitos homens e mulheres na Bíblia? Com pessoas. Não julgue apenas a pessoa, mas tenta interpretar quem foi que enviou essas pessoas para a minha vida. Porque quem você escala para jogar no seu time, para andar com você, para fazer parte da sua roda de amizade, para você falar a sua intimidade, elas vão te influenciar. Você é o técnico e você escolhe as pessoas que estão ao seu redor. Não adianta reclamar depois. É você que dá acesso às pessoas que poderiam te abençoar, mas é você que dá acesso a pessoas que poderiam te amaldiçoar. Porque nós somos seres, gente, relacionais. Deus nos fez assim. Desde o Éden, Ele coloca pessoas do nosso lado para nos melhorar, mas essas pessoas também podem nos piorar. Deus faz Adão e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Mas Adão não estava sozinho não, tinham animais. Toda a criação já estava pronta. Então você entende que quando Deus coloca Eva do lado de Adão, Eva não é uma companhia. Eva não foi feita para ser companhia, foi feita para ser complemento. Porque Adão só conseguiria chegar no projeto que Deus tinha para a vida dele se Eva estivesse do lado dele. Então Deus coloca pessoas do nosso lado não para ser apenas as nossas amigas. Deus coloca pessoas do nosso lado para poder completar o propósito da qual Ele colocou a gente na terra. O propósito da criação de Eva não foi dar uma mulher para Adão, mas foi fazer o gênero feminino para a raça humana. Porque não tem como você multiplicar, frutificar sem um homem e sem a mulher. Então Deus coloca o seu projeto na raça humana e Ele fala assim, o homem só completa o chamado dele na terra quando ele se une a uma mulher, e esses dois gêneros, nada a mais e nada a menos, são o meu projeto para a frutificação e o crescimento do meu povo na terra. Toda vez que nós adicionamos ou subtraímos gêneros que não são gêneros colocados por Deus na Bíblia, nós estamos longe do propósito e do projeto de Deus. Por quê? Porque Ele coloca o homem para completar a mulher e a mulher para completar o homem. Não podemos esquecer disso. Então, pessoas, a gente já fala esse jargão: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Isso é verdade. A Bíblia cita a primeira união de Adão e Eva, mas eu vou falar para você: a minha mulher não é a minha parceira de casamento, a minha mulher é a minha parceira de propósito. E vocês são testemunhas do propósito que Deus dá quando Ele une um homem e uma mulher debaixo da sua ideia, do seu projeto ideal. Porque quando Deus coloca alguém na sua vida, essa pessoa vai adicionar, vai desaguar, vai compartilhar com você algo que você não tinha. Todas as pessoas que entram na sua vida são para deixar um pouco delas em você. E às vezes as pessoas te completam, mas às vezes as pessoas te esvaziam. Quem está entendendo essa palavra? Dê um glória a Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando nós escolhemos alguém para viver a vida inteira do nosso lado. Não podemos escolher baseado na poupança, seja a poupança dinheiro, ou seja a poupança um atributo da medida corporal de uma pessoa. Cuidado. Eu dei o olhar feminino e masculino de muitas escolhas de parceiros aqui. Propósito é maior do que poupança. Propósito é maior do que dinheiro. Propósito é maior do que corpo escultural. Propósito é maior do que sua beleza externa. Propósito é alguém que entra na sua vida e desencadeia em você e inicia em você um processo para completar o propósito que Deus colocou na tua vida. Então quem entra na tua vida te ajuda a completar o teu propósito. Não é só para te ter companhia, mas é para te completar. Sem ela você não chega. Mas cuidado com a pessoa que você escolhe. Porque, gente, eu vim falar hoje sobre relacionamentos. Os relacionamentos, eles determinam o destino da nossa vida. E vai mais além. E eu quero falar isso com muito cuidado, do que escolher alguém para namorar, casar, noivar, para escolher alguém para comer pizza, para escolher algum amigo. Eu vou falar sobre igreja. Quem é que você escolhe para ser o seu pastor?
Qual é a igreja que você escolhe para você frequentar? Porque como pastor, e aqui uma visão bíblica, Deus me fez e me colocou nesse púlpito, não apenas para falar coisas, mas para completar você em algo que você está vazio. Deus me chama aqui para pegar palavras e o conhecimento bíblico e através dessa interpretação e desta pregação, completar algo que estava vazio no seu destino. Deus colocou coisas em mim que estavam vazias em você. E Ele usa esse púlpito para que eu possa te completar. Então, quando a gente vai escolher uma igreja, a gente tem que ter cuidado. Quando a gente vai escolher um pastor, a gente tem que ter muito cuidado. Você já parou para pensar que quando você tem um patrimônio financeiro, você escolhe muito bem onde você vai investir. Onde é que eu vou botar esse dinheiro? Eu vendi uma casa, eu vendi um carro, ganhei uma herança, ou eu guardei um dinheiro. O que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Isso chama-se patrimônio financeiro. Se você vai investir numa empresa, sabe o que você tem que fazer? Você primeiro tem que conhecer as pessoas. Você tem que estudar o histórico dessas pessoas. Você tem que entender o histórico da empresa. Tem que entender se ela deu lucro, se ela não deu. Você tem que entender como ela é gerida. Então, toda vez que eu coloco um patrimônio financeiro em um local, eu preciso entender e conhecer profundamente que local é esse que eu estou colocando meu patrimônio financeiro. Se você ganhou muito dinheiro, e aí você vai botar num banco, você tem que estudar em que banco você vai colocar esse dinheiro. Porque se você bota num banco novo, ou que tem histórico de tirar o dinheiro, de guardar o dinheiro, já teve as pessoas que são acionistas ou donas dela, já faliram outros bancos, você não coloca nesse banco. Por quê? Porque aquilo é muito valioso para você. Do mesmo modo, é o seu patrimônio de fé. Você tem uma família, você tem uma esposa, você tem filhos, isso chama-se patrimônio. Qual é o local que você vai depositar o patrimônio de fé da sua família? Porque a fé é mais importante do que a finança. Então, eu estou estudando em que igreja eu estou envolvido? Eu estou tentando entender e identificar quem é o pastor. Eu não estou puxando sardinha para cima da gente. Talvez você veio aqui e você não gostou, mas o meu conselho para você é: busque um local onde você conhece o passado, onde você conhece a índole, onde você conhece a maneira das pessoas lidarem com as coisas de Deus, porque você não vai depositar o que você tem de mais valioso, que é a fé da sua família, em um local onde não existe futuro. Cuidado onde você coloca a sua fé. Pastor, eu estou indo ali porque ali o pastor é muito ungido. Se eu tenho que ver uma unção de cura, unção de poder, glória a Deus, aleluia. Mas um conselho: procure um pastor, procure alguém que tenha mais do que unção, que tenha coração. Aleluia, coração. Qual é a diferença? A unção me possibilita fazer, o coração me possibilita a compartilhar. Quem tem unção é porque recebeu algo, mas não é porque ele foi capaz de receber que ele é capaz de compartilhar o que ele recebeu. Porque em muitos lugares tem muita gente com uma unção muito grande e com um pequeno coração. E quem tem pequeno coração, quando olha o potencial do outro, se sente ameaçado. E ele começa a não compartilhar o que Deus colocou na vida dele, com medo que essa pessoa cresça mais do que ele e tome o lugar dele. Grande unção, pequeno coração. Não busque apenas alguém que tenha unção, busque alguém que tenha um grande coração. Por que eu digo isso? Porque quem tem um grande coração não tem medo de compartilhar o que ele recebe, de dar as melhores dicas para ver a pessoa crescer, de dar oportunidades para ver o outro despontar no chamado e no propósito. Aleluia! Pastor, de onde o senhor tira isso? De Jesus. João 15,15. Eu já não chamo, Jesus falando com seus discípulos, com o seu time, eu não chamo vocês mais de servos, eu não chamo vocês mais de escravos, porque um escravo não sabe o que o seu senhor faz. Agora eu chamo vocês de amigos, porque tudo aquilo que o Pai me deu, eu fiz revelar até vocês. O que é que Jesus está falando? Que a diferença entre um escravo e um amigo é a informação. Jesus é aquele que falou: tudo que o Pai me revelou, eu passei para vocês, porque eu tenho um coração grande, eu quero que vocês cresçam e sejam ainda maiores do que eu fui. É por isso que o próprio Jesus fala: eu vou embora, mas o que está em mim, eu não vou levar comigo, porque enquanto Jesus andava na terra, o Espírito que estava dentro dele ficava só com ele. Aí ele entendeu: não pode morrer em mim, então eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e eu vou para o céu, e o Espírito que habita dentro de mim agora, vai ser recaído e derramado sobre toda a minha igreja. Aí olha o que ele fala pelo tamanho do coração: e vocês farão coisas iguais a mim e maiores. Jesus era ungido? Era. Mas Jesus tinha um coração, porque ele não quer a unção só para ele, ele quer derramar sobre todos aqueles que estão debaixo dele. Toda vez que você for procurar uma igreja, um líder, um pastor, um mentor, o que for, não veja apenas a unção dessa pessoa, veja o coração dessa pessoa.
Veja quantas pessoas cresceram do lado dele. Veja quantas pessoas despontaram do lado dele. E se essas pessoas cresceram e despontaram, veja se elas ainda estão do lado dele. Porque alguém que tem um grande coração não fica enciumado, não fica com medo, não tenta retalhar o crescimento e a bênção que Deus deu para o outro lado. Pelo contrário, grandes líderes, grandes técnicos, grandes pastores não são teto de irmãos, são chão. Teto é aquele, se você cresce da minha altura, não pode chamar mais atenção que eu, não pode postar na internet, por quê? Porque está ficando maior do que eu, está tendo mais visualização que eu, está tendo mais convite do que eu, senta um pouco, você não pode ir. Meu irmão, você veio para um local onde Deus pega o servo e coloca embaixo, porque nós pastores somos a base, nós somos os servos da igreja, é a partir de mim que eu quero ver essa criançada levantando, pregando mais do que eu, fazendo mais favelejo do que a pastora Naná, eu quero ver aqui os futuros pastores presidentes. O meu sonho é que Deus coloque em mim, mas não morra em mim, que eu possa desaguar e derramar tudo aquilo que Ele me deu, para tirar as pessoas do tempo de escravidão. Então, o protótipo perfeito de um líder é Jesus. E Jesus está falando: eu passei para vocês tudo aquilo que o Pai me revelou, eu trouxe ao conhecimento de vocês. O que a gente aprende com esse relacionamento de Jesus e os seus discípulos? O que o texto que nós lemos do Getsemane nos aprende sobre como a gente deve lidar com as pessoas a qual nós nos relacionamos? E aqui eu vou entrar um pouco numa palavra de liderança. E aqui tem 3 tópicos. Como é que Jesus tratava os seus discípulos? Ele amava todos, ele andava com alguns, mas ele confiava com poucos. Ele amava biblicamente, ele tinha comunhão com essas pessoas, mas ele tinha distinção das pessoas. Não é porque ele ama todo mundo que ele trata todo mundo da mesma forma. Se você vê Jesus com seus discípulos, ele amava todos. Jesus morreu por todos, mas Jesus tratava eles de maneira diferente. Jesus tinha 12 discípulos e amava os 12. E morreu pelos 12. Mas em alguns momentos ele falava assim: ei, 12, fica aqui, vem só vocês 3, Pedro, Tiago e João, vem ali comigo que eu quero mostrar uma coisa para vocês. De vez em quando Jesus tinha que subir no monte e chamava só os 3. De vez em quando Jesus ia orar e chamava só os 3. Pastor, por que Jesus fazia esse filtro? Por que ele fazia esse pente fino naqueles que ele já escalou, que andavam com ele de dia e de noite? Para você entender por que Jesus os chamou, você tem que entender para onde Jesus os chamou. E você tem que entender o que aconteceu no local onde Jesus chamou eles. Jesus, certa vez, vai subir um monte chamado Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago, João, vem subir comigo. Vocês, o resto, ficam aí. Aí ele sobe. O que acontece lá no topo do monte? Glória, poder, fogo, reteté. Só estava Pedro, Tiago e João. Aí em outro momento ele fala: agora, todos estão aqui, ok. Só vocês 3, Pedro, Tiago e João, vem aqui comigo no Getsemane, que eu vou orar um pouco. O que aconteceu no ambiente do Getsemane, gente? Desabafo, sofrimento, angústia e dor. Monte da Transfiguração, 3. Getsemane, 3. Quando Jesus estava no ponto alto do ministério, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus estava no ponto baixo da sua vida, Pedro, Tiago e João. Pessoas da sua intimidade precisam compreender e aceitar a melhor fase da sua vida e a pior fase da sua vida. Porque tem gente que tem tanta admiração às vezes da gente, que não consegue conceber uma fraqueza, um medo, uma vulnerabilidade. Será que todos aqueles conseguiriam ouvir de Jesus falando: eu estou com uma angústia de morte, para aquele que se dizia filho de Deus? Para aquele que se revelava e falava assim: se você viu a mim, viu a Deus. Como é que ele está com uma angústia de morte? Como é que ele está com medo? Como é que ele está apreensivo? E às vezes não é por mal, não é porque as pessoas são fofoqueiras, não é porque as pessoas falam mal, mas elas não têm capacidade e estrutura, talvez de ouvir de um grande líder, de um grande pastor assim: eu estou com medo. Eu falei: esse cara não tem fé não, está com medo. Ele fala para a gente não ter medo, ele prega para a gente não ter medo, e ele está com medo. Então você entende, nós temos que amar todos, nós temos que andar com alguns, mas nós temos que selecionar as pessoas que a gente chama para mais perto. Porque as pessoas que a gente chama para nossa intimidade, elas transformam a nossa vida. A palavra de Deus fala assim: quem encontra uma mulher, encontra algo excelente e recebe a bênção e o favor de Deus. Olha a importância da gente saber selecionar quem nós nos relacionamos a nível afetivo. Quem encontra uma mulher, encontra algo muito precioso e recebe o favor de Deus.
Era para os homens já ter dado um glória a Deus aqui. Você que é casado, dá um glória a Deus por isso. Sabe o que a Bíblia está falando, meu irmão? Que a tua mulher é um favor ambulante andando sobre duas pernas. Fala isso para ela, você é um favor ambulante. Você é um favor sobre duas pernas. É por isso que hoje eu estou um pouco triste aqui. Estou menos pentecostal porque minha mulher não pôde chegar. Mas toda vez que eu estou pregando aqui e eu vejo ela entrando por aquela porta, só vem isso aqui na minha cabeça: favor, 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 favor. Aí eu olho e falo: Senhor, que favorzão que tu me deu, glória a Deus, tu me ama muito, Senhor. Tu me favoreceu com essa mulher. O que eu estou falando é, seja intencional. Obrigado, Deus te abençoe. Seja intencional com as pessoas que você seleciona para a sua intimidade. Que você abre os seus segredos, porque essas pessoas têm a capacidade de ser bênção e favor de Deus para a sua vida, do mesmo modo que elas podem ser o fim, uma maldição, uma cisão da sua fé na sua vida. E sabe o que é bonito nisso tudo? E eu sei que é esquisito eu dizer isso, mas eu dou glória a Deus pelo Getsemane da minha vida, e você tinha que dar também. Eu tenho que dar glória a Deus pelas minhas lutas, eu tenho que dar glória a Deus pelas minhas batalhas, eu tenho que dar glória a Deus pelo meu sofrimento. Por quê? Porque as lutas e batalhas te ajudam a escolher as pessoas certas, te ajudam a selecionar quem anda do seu lado. Tem gente que tem dificuldade de identificar essas características em uma pessoa. Então sabe qual é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida? Você passar por dificuldades, porque as suas dificuldades vão filtrar as pessoas certas para você. Sucesso atrai amigos, o fracasso seleciona eles. Não reclama do Getsemane que você está passando, não reclama da dor que você está passando, porque é um processo de filtragem de Deus para a sua vida. Talvez você não tenha olhos, você não tem ótica, você não tem sabedoria para escolher as pessoas certas. Aí Deus te permite passar por grandes locais de pressão e dificuldade, porque é essa dificuldade que vai demonstrar. Muita gente quer estar contigo lá no topo da transfiguração, mas poucas querem estar contigo na parte difícil e na pressão do Getsemane. Aí Deus fala: vai lá para o Getsemane, porque eu vou começar a selecionar as pessoas certas na tua vida. Eu posso ouvir um amém para isso, gente? Por quê? Porque é no Getsemane que eu descubro com quem eu posso contar. É no Getsemane. Jesus estava no cenáculo, todos estavam lá presentes, os 12, completo o time. Aí ele fala assim, ó, do nada, Jesus às vezes assusta a gente. Estava todo mundo comendo, estava todo mundo se alimentando, do nada ele: um de vocês vai me trair. Sangue de Jesus tem poder. Aí Pedro fala: Senhor, não sou eu, quem vai ser? Aí ele fala: aquele que junto comigo pegaram um bocado de pão, se alimentar de um bocado de pão. Jesus pega e ele alimenta e bota na boca de Judas Iscariotes. Judas era tão próximo de Jesus que Jesus, no alcance do seu braço, alcançou a boca dele. São as pessoas mais próximas que nós temos que nos machucam, porque a gente abre a nossa vida para elas. Mas eu posso profetizar uma coisa na sua vida? Se um dia você foi traído em algum nível, se Deus permitiu que um Judas pudesse te derrubar, Deus vai mandar para a tua vida 11 discípulos, 11 amigos, 11 pessoas que vão estar contigo não só no topo, mas no Getsemane, não só no local de sucesso, mas no local de fracasso. Deus levanta amigos e pessoas que entram com você no Getsemane, que choram com você no Getsemane, que oram com você no Getsemane. Então nós temos que ter esse conhecimento. Quem são as pessoas que eu convoco para compor o meu ciclo de amizade? Porque quando eu passo pelo Getsemane, você que está na galeria, o Getsemane, ele me ajuda a saber com quem eu posso me abrir e desabafar. Jesus, quando ele chega no Getsemane, ele não está mais com os 12. Lembra, Judas Iscariotes foi trair Jesus chamando todos os soldados. Jesus chega ali com 11. Quando ele chega com 11, ele fala assim, ó, fica paradinho aí, só vocês 3, Pedro, Tiago e João, entra comigo que eu vou orar. Quando ele entra, ele se desabafa não com os 11, só com os 3. A minha alma está angustiada. A minha alma está angustiada até a morte. Mas aí Jesus faz mais uma coisa, porque ele separa o Getsemane em 3. Ele chega com 11, parte e fica fora. Depois só vocês 3, vem comigo. E depois dele se desabafar e falar tudo que está no seu coração para aqueles 3 discípulos, ele fala assim, ó, continuem aqui, fiquem aqui de sentinela, que eu vou sozinho orar ao Pai. 3 níveis
discípulos íntimos, mas você sabe que às vezes tem lutas que são tão grandes que nem os mais íntimos e próximos podem te ajudar. Eles podem até ouvir o teu desabafo, mas só tem uma pessoa que realmente pode te ajudar. Ele fala: vocês três, eu me desabafei, talvez eles não tinham nada para falar, nada a adicionar. Ele falou assim: não é neles também que eu vou conseguir a conclusão e o resultado que eu preciso. Fica aí, porque eu vou me relacionar e conversar com o meu Pai do céu. Eles até dormem. Ele fala: vocês não podem nem ficar em sentinela, vocês não podem nem me ajudar aqui ficando acordados, porque eles dormiram no momento que Jesus os deixou para trás. E a palavra de Deus fala que Deus do céu enviou um anjo para consolar Jesus, porque pode até faltar ombro amigo na terra, mas nunca te falta ombro amigo no céu. Eu digo isso para as pessoas que às vezes foram tão machucadas que têm dificuldade de ter amizades e às vezes até se fecham. Duas coisas que eu tenho para te falar: não se feche, se abre. Mas mesmo se você não tiver amizades assim, existe um Pai no céu que está disposto a te consolar. Ele manda anjo para você, porque o Deus que permite você entrar no Getsemane, manda anjo no Getsemane. O Deus que permite você entrar na dificuldade é o teu consolo na dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Então, Deus te coloca nessa prensa, primeiro para você entender: você depende de mim. Você depende de mim. Está na prensa, está sozinho, está solitário, me busca. Eu tenho anjos para enviar, eu tenho anjos para te consolar, eu tenho anjos para te auxiliar. Mas se abra para algumas pessoas. Tenham pessoas a qual você pode desabafar, a qual você pode compartilhar os seus problemas, senão você vai ficar muito solitário. Aguenta firme essa pressão, aguenta firme esse Getsemane, aguenta firme ser esmagado, porque esse Getsemane é seu, essa luta é sua, essa pressão é sua. Mas a exaltação também é sua, mas a vitória também é sua, mas a provisão também é sua. Enquanto você aguenta, você busca Deus, e Deus do céu envia anjos para te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Eu vim hoje, essa noite, para falar para algumas pessoas: aguenta firme. Por quê? Porque às vezes pode piorar. Jesus deixa os três e ele vai se consolar com o Pai. A pressão que Jesus sente é tão grande, entenda. Jesus está no jardim do Getsemane. Getsemane significa lugar de prensar azeitona. É uma parte do Monte das Oliveiras, porque nos olivais eles pegavam as azeitonas, levavam para o Getsemane. E no Getsemane tinham maquinários onde eles pegavam essas azeitonas e prensavam para tirar o azeite. Então olha que interessante, Jesus estava passando pela maior pressão da sua vida no lugar de pressionar e de tirar azeite. Jesus, ele está debaixo de uma pressão tão grande e tão forte, que o texto nos fala que ele começa a suar sangue. Você entende isso? Um corpo que reage a uma pressão tão devastadora, que ao invés de sair suor, como eu suo aqui, começa a sair sangue. E eu acho interessante que esse contexto, ele tem tudo a ver, e ele nos dá uma clareza e um entendimento sobre o que está escrito em Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Abacuque 3,17 fala assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. O que significa o produto da oliveira minta? O que significa? Como é que uma azeitona vai mentir, pastor? E o que isso tem a ver com Jesus suar sangue no Getsemane? O que tudo isso tem a ver? Entenda, um agricultor que tinha um olival, ele chegava e de longe ele avistava as suas vides, e ele contava e via: está carregado, está cheio de azeitona. Ele ficava feliz, porque dali ele já fazia uma matemática prévia falando assim: ó, ei, vai ter din-din, está cheio a azeitona, eu vou tirar toda essa azeitona, eu vou prensar e eu vou fazer
azeite de oliva com ela. Você entende isso? Porque ele entende, eu não quero para vender a azeitona, eu quero a azeitona para pressionar a azeitona e tirar dela azeite, porque 1 litro de azeite é mais caro e vale mais do que uma garrafa ou 1 litro de azeitona, porque aquilo que Deus colocou dentro de você é muito mais valioso do que aquilo que Ele colocou fora de você. Então ele olha um pouco e ele fala assim, ó, pode até estar bonito por fora, pode até estar lindo por fora, pode até estar um pouco acabado por fora, mas eu não me importo com o que está externo, eu quero saber com o que tem dentro dele. Então quando ele olha, ele fala, eu acho que eu vou fazer um lucro de mais ou menos X ou X, mas como é que ele consegue estimar de fato e saber se ele vai fazer esse dinheiro? Quando ele colhe, quando ele prensa e quando ele extrai o azeite desta azeitona. Então ele entra em um processo muito interessante. A própria Bíblia cita em alguns textos ou contextos a forma como isso é feito. Deuteronômio capítulo 24, Isaías capítulo 17, também eu escrevi aqui, fala um pouco dessa metodologia de você colher as azeitonas para extrair o azeite. Sabe o que eles faziam? Colocavam um pano, colocavam um lençol embaixo da árvore e algumas pessoas iam e chacoalhavam essa árvore para que a força do movimento derrubasse os frutos que estavam lá em cima. Por que eles colocam, pastor, embaixo da árvore um lençol? Porque quando as azeitonas caem, elas precisam cair em cima do lençol para não cair no chão e machucar. Porque quando elas caem diretamente no chão, elas são comprometidas. O fruto cai e é machucado, e fruto caído não é bom. E o machucado compromete a qualidade do azeite. É por isso que num texto que o Senhor fala que é um texto da desobediência do povo, e Deus querendo tratar com o povo, Ele fala assim, ó, haverá um tempo que vocês terão videiras, haverá um tempo que vocês terão azeitonas, mas vocês não terão azeite, porque eu vou derrubar o fruto. Ou seja, o que Deus está falando é, antes de vocês terem a capacidade de colher, eu vou chacoalhar para que ela caia no chão, se machuque, se comprometa, e aí vocês não vão poder usar o azeite que tem dentro dela. Por que Deus derruba o azeite, a azeitona, perdão, no chão? Porque azeite de fruto caído não é bom. O problema é que tem muito fruto caído que acha que ainda produz azeite, mas já perdeu a unção há muito tempo. Muito. Que acha que ainda pode, mas já perdeu a unção há muito tempo. Então o Senhor fala, tem uma maneira de saber se a azeitona é boa, se ela não é comprometida, se ela não tem passado. Cuidado para não levar a sua família e depositar todo o seu patrimônio de fé em locais onde o azeite é comprometido. Quem está entendendo, diga amém. Cuidado. Não é só o que tem fora, é o que tem dentro. Não é só o que aparenta. Mas pastor, como é que eu sei o que tem dentro? Simples. Eles colhiam, colocavam dentro desse maquinário, tinha uma pedra que era colocada em cima, que esmagava as azeitonas, e conforme ia esmagando, ia tirando, ia extraindo aquele azeite. E às vezes, quando era pressionada essa azeitona, esmagava ela, não saía azeite, saía polpa. Aí o dono do olival falava assim, ó, o fruto da oliveira mentiu. O produto da oliveira mentiu, porque eu esmaguei esperando vir azeite, mas não saiu azeite, só saiu carne. Eu esmaguei, eu pressionei, só que não saiu azeite, só saiu polpa. Eu pressionei, esmaguei, era bonita por fora, ela é linda por fora, ela é reluzente por fora, mas quando foi colocado no Getsemane, quando foi colocado sob pressão, não tinha azeite, não tinha unção, era apenas carne. Daí nós vamos entender, por que Deus permite Jesus passar na pressão do Getsemane, se ele já seria crucificado depois? Não é sofrimento demais para uma pessoa só? Não é dor demais para uma pessoa só? Por que Deus permite Jesus ser pressionado no Getsemane? Para comprovar e mostrar para todo mundo que existe unção em Jesus.